Dando continuidade à aula das funções horárias, eu vou fazer aqui algumas questões comentadas com vocês sobre a função e os gráficos. Primeira questão. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, suposta constante. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Nesse exercício, eu posso usar direto a expressão aceleração igual variação de velocidade por intervalo de tempo, ou eu posso escrever a função horária. Então, eu vou resolver ele escrevendo a função horária. O que eu sei? Eu sei que o automóvel está vindo com essa velocidade, portanto, essa velocidade é a velocidade inicial dele. E a velocidade inicial nós representamos pela letra V0. Quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento. Aceleração de retardamento significa que o meu móvel vai começar a diminuir a velocidade. Isso significa que a aceleração é negativa. E ele me deu só um módulo dela, ó. Ele me deu o valor positivo. Ela vale 5 metros por segundo ao quadrado. Como eu sei que no caso do movimento retardado a aceleração é negativa, eu já vou admitir que essa aceleração vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. E ela é constante. Determine quanto tempo, então a pergunta é o tempo, que o móvel leva até parar. Se ele vai parar, portanto, eu sei quanto vale a velocidade final dele. A velocidade final dele é 0. Se eu for representar o que está acontecendo, eu tenho um automóvel que está com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, no t igual a 0 segundos, que é o instante inicial. Eu sei que ele para, então a velocidade final dele é 0. Eu quero saber o instante em que ele parou, e eu tenho aqui a aceleração que vale 5 no enunciado, mas eu vou adotar como sendo menos 5. Vou escrever a função horária. Qual é a função horária que eu vou escrever? V igual a V0 mais A vezes T, ou alfa vezes T. Quem que é o V final? Eu tenho o valor do V final. O V final é 0, porque ele parou. Eu tenho o valor do V inicial. O V inicial é 30. A aceleração, menos 5. E o T é o que eu quero saber. Como esse menos 5 ele é negativo, eu posso levar ele para o outro lado da minha igualdade, trocando de operação matemática, então ele deixa de ser menos 5 e passa para o outro lado como mais 5. 5t igual a 30, portanto, o t vai ser 30 dividido por 5, que vai dar 6 segundos. Então, esse aí é o exercício mais simplesinho que eu posso aplicar à função horária do movimento variado, V igual a V0 mais AT. Outro exemplo. Num dado movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo uma orientação da trajetória. Então, no instante t igual a 0 segundos, a velocidade é 10. No instante t igual a 1 segundo, a velocidade é 8. No instante t 2 segundos, a velocidade é 6. No instante t 3 segundos, a velocidade é 4. E assim por diante. Determine item A. Se o movimento é uniforme ou variado. Quando é que o movimento é uniforme? O movimento é uniforme sempre que a velocidade é constante. Então, eu já estou olhando aqui, ó, 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6, a velocidade está mudando de valor. Portanto, o movimento não é uniforme. O movimento é classificado como um movimento variado. Se eu quiser, eu posso classificar ele como uniformemente variado? Sim, porque a cada intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade está variando sempre em 2 metros por segundo, tá? Então, eu já sei responder o item A. O movimento é uniforme ou variado? O movimento é variado, pois a velocidade escalar, né, os valores numéricos dela, estão variando no decurso do tempo, com o decorrer do tempo. Item B. A velocidade escalar do móvel no instante inicial t igual a 0 segundos. Quanto vale a velocidade inicial dele? A velocidade inicial é o V0. Quando t é 0, olhando na tabela, a velocidade inicial vale 10. Então, para t igual a 0, velocidade V0 igual a 10 metros por segundo.
O movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 segundos até 4 segundos e de 6 segundos até 8 segundos. Então, vamos identificar esses intervalos na tabela. De 0 até 4, tá aqui esse intervalo. E depois eu vou analisar de 6 até 8, nesse outro intervalo. Ele quer saber se é acelerado ou se é retardado. Então, vamos olhar. De 0 até 4 segundos, a velocidade foi de 10 para 2. De 10 para 2, a velocidade diminuiu. Portanto, se a velocidade diminuiu, o movimento é chamado de movimento do tipo retardado. Ela diminuiu positivamente, ok? Ela foi de 10 para 2. Diminuiu positivamente, mas o movimento é retardado. Progressivo, porque a velocidade é positiva. Retardado, porque ela diminuiu com o passar do tempo. Mas ele só quer que eu classifique em acelerado ou retardado, tá? Depois ele quer de 6 a 8 segundos. No instante 6, a velocidade é menos 2. No instante 8, a velocidade é menos 6. Ela foi de menos 2 para menos 6. Ela aumentou negativamente. Se ela aumentou negativamente, isso significa que é um movimento acelerado. O sinal de menos me diz que o movimento é do tipo retrógrado. Como aumentou negativamente, ele é retrógrado e acelerado. Então, de T0 até 4 segundos, o movimento é retardado, aqui é a minha resposta, e de 6 a 8 segundos ele é acelerado. Eu já aproveitei, classifiquei ainda em progressivo e classifiquei em retardado aqui nos meus comentários. Item D, a aceleração escalar média de 0 segundos a 2 segundos e de 3 segundos a 5 segundos e de 4 segundos a 7 segundos. A aceleração aqui, ela tem que dar o mesmo valor em todos esses intervalos de tempo para o movimento ser um movimento uniformemente variado, tá? Vamos ver se ela deu aí o mesmo valor nesses intervalos de tempo. De 0 segundos até 2 segundos, o que eu tenho aqui? Ele quer a aceleração escalar de 0 a 2. Então, de 0 a 2, velocidade final 6, menos velocidade inicial 10, ó. Velocidade final 6, menos velocidade inicial, que é 10. V final menos V inicial. Isso é meu ΔV, tá? Meu ΔV vale menos 4. Menos 4 dividido pelo tempo, que de 0 até 2 segundos foi 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Aí eu acho que eu continuo no outro slide, mas eu vou pensar aqui junto com vocês. De 3 até 5. De 3 até 5, velocidade final 0, menos a velocidade no t igual a 3, que é 4. Então, 0 menos 4 vai dar menos 4, variação de velocidade, dividida pelo tempo, ok? Que também se passou 2 segundos. Então, vamos aqui para o outro slide para continuar. De 3 segundos até 5 segundos, velocidade no instante 3, velocidade no instante 5, peguei aqui do gráfico, velocidade no instante 5 menos a velocidade no instante 3, final menos inicial, 0 menos 4 deu menos 4, dividido pelo intervalo de tempo, que é tempo final menos tempo inicial, 5 menos 3, que é 2. O que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 4 até 7 segundos. De 4 até 7 segundos. Velocidade final menos 4, menos a velocidade inicial, que é 2. Então, ficou velocidade final menos velocidade inicial, que deu menos 4 com menos 2, menos 6. Intervalo de tempo de 4 até 7 segundos, tempo final, menos o tempo inicial, 7 menos 4, que dá 3, menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Então, em todas as situações, menos 2, quando eu olho aqui, menos 2 e menos 2, o que significa que a aceleração foi constante aí nesse intervalo de tempo. Se eu quiser escrever a função v igual a v0 mais at, eu fico com velocidade, fico com o tempo, no lugar do v0 eu coloco o 10. No lugar da aceleração, eu coloco menos 2. Então, a minha função dessa tabela, ela é v igual a 10 menos 2t. Eu já tenho os valores na tabela, se eu quiser eu posso fazer um gráfico desses valores.
e aí o gráfico desses valores vai ficar uma reta decrescente, ok? Próximo exemplo. É dada a função v igual a 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e v em metros por segundo. Item A. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Então, ele quer os valores numéricos dessas duas grandezas, velocidade inicial e aceleração do meu movimento. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado no instante 2 segundos e 8 segundos. Verifique se há mudança de sentido do movimento. Se houver, determine em que instante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa função horária, que está no Sistema Internacional, tem segundos, v em metros por segundo, e vou comparar essa função horária com a função horária geral. Qual é a função horária geral? A função horária geral, ela é a v igual a v0 mais at. V0 é aquele termo que aparece sozinho, a aceleração aparece sempre acompanhada do t. Então, eu fico com velocidade inicial igual a 12 metros por segundo, e a aceleração, que é aquilo que está na frente do t, ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei o valor da velocidade inicial e eu sei o valor da aceleração comparando essa função com v igual a v0 mais at. Eu não faço contas para determinar a velocidade inicial e para determinar a aceleração. Eu faço comparação. No item B. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Como é questão comentada, eu não vou classificar só em acelerado e retardado. Eu vou classificar também em progressivo e retrógrado. Para eu saber a classificação do movimento, eu vou ter que pegar a função horária e eu vou ter que substituir o t por 2 e achar o valor do v. E aí eu vou analisar se esse v é positivo, o movimento é progressivo. V positivo mais A negativo significa que ele é retardado. Se eu calcular o V e o V for negativo, o A também negativo, V negativo, retrógrado. A negativo, os dois com sinais negativos, significaria para mim acelerado, porque eles têm os mesmos sinais. Então, o que eu vou precisar fazer para classificar um movimento nesse caso? Substituir o t por 2 e substituir o t por 8 para fazer a classificação. Aqui eu já tenho a resolução, ó. Eu já sei que a função é v igual a 12 menos 2t. Eu vou começar substituindo o t por 2. Então, no lugar do t, eu vou pôr o 2. Então, ficou v igual a 12 menos 2 da função, vezes o 2 que ele me deu aqui no enunciado. 12 menos 2 vezes 2 dá 4. 12 menos 4 vai dar 8. Deu um número positivo. Velocidade positiva, movimento progressivo. Mas a aceleração é negativa. Se velocidade é positiva e aceleração é negativa, o movimento é classificado como um movimento do tipo retardado. V positivo e A negativo, retardado. O que eu vou fazer também? Eu vou substituir o t por 8 segundos. Aonde? Aqui, ó. Eu vou ficar, então, com a função v igual a 12 menos 2. Já estava aqui, ó. 12 menos 2. Troquei o t por 8. Fiz, então, 12 menos 2 vezes 8 dá 16. 12 menos 16 vai me dar menos 4. Velocidade deu negativa no instante 8 segundos. Velocidade negativa significa movimento retrógrado. Velocidade negativa, aceleração negativa, velocidade com o mesmo sinal da aceleração, portanto, é um movimento do tipo acelerado. Ok? Então, eu já consegui classificar o movimento. Verifique se há mudança de sentido do movimento. Se houver, determine em que instante. Para eu saber se ele inverte o sentido do movimento, eu tenho que pegar a função horária e trocar esse v por 0, porque para inverter o sentido do movimento, o objeto obrigatoriamente tem que parar. Se eu estou indo para a esquerda e resolvo ir para a direita, eu preciso parar para inverter o sentido do movimento. Tá? Eu estou falando em movimentos retilíneos, então eu não vou fazer curvinha lá na ponta. Tá? Eu vou parar e voltar.
Então, vou pegar a função. Qual é a função? Desculpa, acho que eu pulei aqui alguma coisa. Só um instante. Então, retomando aqui, desculpa que estava faltando aqui um pedaço da minha resolução. Eu parei a gravação da aula para fazer aqui num cantinho o item C, que eu tinha esquecido de fazer. Então, verifique se há mudança de sentido no movimento. Mudar o sentido do movimento significa fazer V igual a zero. Então, eu peguei a função V igual a 12 menos 2t e troquei o V por zero, porque para inverter o sentido do movimento, ele precisa parar. O restante da função continuou igual, ó, 12 menos 2t. Peguei o menos 2t, que era negativo, levei ele para o outro lado da igualdade, trocando de operação matemática, então ele passou a ser positivo. 2t igual a 12, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 12 dividido por 2, 6. Então, ele inverte o sentido do movimento, sim. Em que instante ele faz isso? No instante 6 segundos. Então, eu sei que ele inverteu o sentido do movimento, porque teve um instante que a velocidade dele passou a ser zero. Se a velocidade dele passou a ser zero num instante t positivo, ó, t sempre tem que dar positivo, isso significa, portanto, que ele inverteu o sentido do movimento. Último exemplo aqui comentado com vocês. A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Então, eu tenho um gráfico de velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. O que eu sei? Que o tempo foi de 0 para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, e a velocidade foi de 10 para 20, para 30. Por ser uma reta crescente, isso significa que é um movimento do tipo uniformemente variado. Calcule a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo de 0 até 5 segundos. Como é que eu acho distância percorrida, variação de espaço, deslocamento? Posso chamar de várias maneiras diferentes. Se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, a distância percorrida, o deslocamento que ele teve, corresponde à área desse gráfico. A inclinação dessa reta me dá a aceleração. Se eu quisesse calcular a aceleração, ó, velocidade final 30, velocidade inicial 10. Velocidade final menos velocidade inicial me dá o ΔV, que seria 20 metros por segundo, dividido pelo tempo, que é de 5 segundos. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. A aceleração seria 4 metros por segundo ao quadrado. A inclinação dessa reta me dá a aceleração. A tangente, não é isso? Mas ele não quer a inclinação, ele não quer a aceleração, ele quer a distância percorrida. Para isso, eu vou calcular a área aqui embaixo dessa figura. Existem duas maneiras de vocês fazerem isso. Podem dividir a figura no meio, calcular a área do retângulo e depois a área do triângulo e somar, ou calcular a área de um trapézio. Cuidado que esse trapézio aqui, ele está numa posição diferente do que vocês estão acostumados a ver. Aqui eu tenho a base maior, aqui eu tenho a base menor do trapézio e aqui eu tenho a altura do trapézio. E para calcular a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E eu vou usar aí a expressão da área do trapézio para calcular essa distância percorrida pelo objeto. Quem é a base maior? A base maior é esse lado aqui e ele vale 30. Mais a base menor. Quem é a base menor? É o 10. Vezes a altura. A altura tá aqui, ó, é 5. Dividido por 2. Essa é a expressão para calcular a área de uma figura, que é um trapézio em matemática. Eu vou fazer, então, 30 mais 10 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Vezes 5 vai dar 100. A distância percorrida por esse objeto vale 100 metros. Respondi o item A. Item B. A velocidade escalar média do móvel no mesmo intervalo de tempo. Velocidade média. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Ah, mas é um exercício que tem aceleração. Tudo bem que é um exercício que tem aceleração, mas esse carinha que elaborou isso aqui está me perguntando a velocidade média dele no percurso. Então, na velocidade média, não me importa se ele acelerou ou se ele não acelerou. Eu tenho que dizer qual foi a distância total que ele percorreu e quanto tempo ele percorreu. Eu sei a distância total? 100 metros. Eu sei quanto tempo ele percorreu esses 100 metros? Tá aqui, ó, 5 segundos. Então, eu posso calcular isso como sendo
100 metros dividido por 5 segundos, o que vai dar 20 metros por segundo. Existe uma outra maneira de eu calcular a velocidade escalar média num caso que tenha aceleração. Que maneira é essa? Tirando a média aritmética das velocidades. Isso é, velocidade inicial somada com a velocidade final. Então, eu somo as duas e divido por 2, é a média aritmética. Somei a velocidade inicial e a velocidade final, dividi por 2 e achei a velocidade média. Então, tem duas maneiras de eu achar a velocidade média de um móvel. Ou tirando a média aritmética, ou pegando a área do gráfico da velocidade pelo tempo. A área desse gráfico é o deslocamento que o objeto teve, a distância percorrida, o ΔS, e dividir aí pelo tempo, que é o ΔT. Não coloquei aqui nessas questões comentadas nenhum exercício de gráfico da aceleração. Mas o exercício de gráfico da aceleração, se eu quisesse fazer a aceleração deste gráfico aqui, ó, eu calculo a aceleração, 20, a variação de velocidade, dividido por 5, que é o tempo. 20 dividido por 5 vai dar uma aceleração que vale 4. Então, o gráfico da aceleração seria aceleração na vertical, em cima, metros por segundo ao quadrado. Tempo na horizontal, entre parênteses, segundos. Colocaria 1, 2, 3, 4 e 5 para o tempo. Marcaria uma posição 4 ali no meu eixo vertical e desenharia uma linha paralela ao eixo do T, passando pelo 4, porque nos nossos exercícios a aceleração não muda com o passar do tempo. Se fosse um gráfico de aceleração por tempo e eu calculasse a área entre a reta da aceleração e o tempo, minha reta da aceleração estaria assim, né? E o tempo, se eu calculasse aquela área de um retângulo, eu acharia a variação da velocidade, ok? Portanto, tem aqui mais um exemplo, achei que não tinha, mas eu coloquei aqui, ó. Uma partícula em movimento uniformemente variado obedece a seguinte função horária: V igual a menos 8 mais 2t. Construa o gráfico de V em função de t de 0 até 8 segundos. Então, aqui é um exercício para construir gráfico. Se eu tiver papel quadriculado, eu uso o papel quadriculado. Se eu não tiver o papel quadriculado, eu uso uma régua e faço uma escala bem bonitinha para construir esse gráfico. Toda vez que eu quiser construir um gráfico, eu tenho que atribuir valores para o tempo, valores positivos, e calcular o valor da velocidade. Ele pediu de 0 até 8 segundos. Então, eu vou usar t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou usar todos esses valores para conseguir construir o gráfico. Então, eu peguei a função, dessa minha função, eu comparei ela com a função geral. Então, eu sei que o V0 é menos 8, eu sei que a aceleração é 2. Tem que ser uma reta, porque é uma função de primeiro grau. Tem que ser uma reta crescente, com inclinação para cima. Por que a inclinação da reta tem que ser para cima? Porque a aceleração é positiva. Substituindo ali os valores de tempo. Que valores que eu usei? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Peguei a função menos 8 mais 2, troquei o t por 0, troquei o t por 1, troquei o t por 2, troquei o t por 3. Fui fazendo essa troca de ter 1 a 1 aqui pelos valores. E fui fazendo a conta. Lembrem-se que na matemática, primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 0 é 0, com menos 8 vai me dar menos 8. 2 vezes 1, 2, com menos 8 vai me dar menos 6. Troquei o t por 3. 2 vezes 3, 6, com menos 8, menos 2. Troquei o t por 7. 2 vezes 7, 14. Com menos 8 vai dar 6. Então, eu troquei esse t aqui por todos esses numerozinhos aqui de 0 até 8 e fiz as contas, tá? E achei os valores das velocidades, todas em metros por segundo, tá certo? E aí, agora, eu tenho o t e eu tenho o v. Como o v está variando de 2 em 2 por causa da aceleração, na hora que eu for construir o gráfico, eu posso já fazer no meu papel quadriculado cada intervalozinho de 2 em 2 segundos. Eu montei aqui uma tabela para facilitar a visualização das velocidades para cada instante. Então, T0, V menos 8, 0 com menos 8, 1 com menos 6, 1 com menos 6, 2 com menos 4. Fui ali montando uma tabelinha para colocar aqui os valores. Colocando os valores no gráfico. Não tem o tempo, o V é menos 8. Quando T é 1, o V é 6. T igual a 1, o V igual a 6. T igual a 2, menos 4. T
t igual a 3 menos 2. Olha a minha reta aqui crescente, passando por todos os pontos que estão na minha tabela, tá certo? Se eu fosse fazer o gráfico da aceleração, eixo da vertical A em metros por segundo ao quadrado, eixo horizontal, tempo em segundos, de 0 a 8, aceleração é 2, então eu pegaria uma reta aqui paralela ao eixo do t, passando pelo 2, ok? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum ou se eu encerrei aqui a aula. Então, aqui estão algumas questões comentadas sobre gráfico de velocidade em função do tempo, e eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês resolverem, que não deverão ser entregues por enquanto, tá? Eu ainda preciso falar da outra função do movimento variado com vocês, que é a função da posição e do tempo. Uma boa semana a todos. Sei que todos já estão cansados de ficar em casa nessa quarentena. A gente não vê a hora de voltar à nossa rotina, mas aguente que logo, logo isso vai passar. Eu sei que a gente está falando que vai passar já faz um bocadinho de tempo, aí quase 2 meses, mas isso tem que passar um dia e vamos torcer para que isso passe o mais rápido possível. Fique em casa, proteja-se, cuide de quem você ama e cuide-se também. Um grande abraço a todos e uma boa semana para todos nós.